Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 5. A absoluta necessidade de fé. Abre aspas. A tua fé te curou. Fecha aspas. Veja Marcos capítulo 5, versículo 34. Abre aspas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 9, versículo 29. Abre aspas. Vai, e como creste, te seja feito. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 8, versículo 13. Abre aspas. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fecha aspas. Veja Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Em Marcos capítulo 5, versículos 24 ao 34, certa mulher teve um fluxo de sangue por 12 anos. Esta mulher havia sofrido muito na mão de muitos médicos e gasto tudo quanto tinha, mas, em vez de melhorar, só piorava. Finalmente, ouvindo a respeito de Jesus, ela tocou em sua veste e ficou curada. O que fez esta mulher ficar curada? Muitos dirão: Cristo. Em certo sentido, isto é certo, pois sem tocar nele, ela jamais poderia ter sido curada. Mas, depois que ela foi curada, o próprio Cristo disse, abre aspas, filha, a tua fé te salvou, fecha aspas. Então, de acordo com as próprias palavras de Jesus, foi a fé daquela mulher que a fez ficar curada. Ela jamais teria superado as dificuldades em seu caminho, as quais, aparentemente, tornavam impossível para ela tocá-lo se ela não tivesse tido fé. Numa outra ocasião, 2 homens cegos vieram a Jesus para serem curados. Jesus tocou em seus olhos e eles foram abertos. O que foi que abriu os olhos dos cegos? Após Jesus tocá-los, ele disse, abre aspas, faça-se-vos conforme a vossa fé. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 29. Então, na realidade, foi a fé deles, em cooperação com o poder de Deus, através de Jesus Cristo, que causou a cura deles. Jesus disse ao centurião, em Mateus capítulo 8, versículo 13, abre aspas, como creste, te seja feito. Fecha aspas. No Novo Testamento, encontramos muitos relatos de curas semelhantes a esses no ministério de Jesus e de seus primeiros seguidores. Todas as promessas de Deus estão condicionadas à fé. Não há outro modo de receber qualquer coisa de Deus. Tiago declara este fato na linguagem mais clara possível e diz, abre aspas, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fecha aspas. Veja Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. A fé é uma necessidade absoluta antes que alguém possa receber qualquer coisa de Deus. Muitos hoje têm a ideia equivocada que, já que muitos estão exercendo os dons de cura e de milagres, tudo o que é necessário é ir a uma dessas reuniões onde os dons estão sendo exercidos, que eles serão curados sem a necessidade de fé por parte deles. Essas pessoas pensam que o dom da cura tomará o lugar de sua própria fé em Deus. Mas isto não é bíblico. O dom da cura não tomará o lugar de sua própria fé em Deus. Não há dúvida de que Cristo exerceu todos os dons do Espírito, incluindo curas e milagres. Mesmo assim, a Bíblia diz que quando Cristo foi a Nazaré, abre aspas, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Fecha aspas. Veja Marcos capítulo 6, versículo 5. E diz também em Mateus capítulo 13, versículo 58, abre aspas,
e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Fecha aspas. Os dons de cura que o próprio Senhor possuía não trouxeram cura independente da fé deles. Tampouco os dons de cura exercidos pelos homens de Deus hoje trarão cura a você, a menos que você tenha fé. Paulo encontrou certo homem em Listra, aleijado dos pés. Em alta voz, Paulo disse ao homem, abre aspas, levanta-te direito sobre teus pés, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. O homem foi curado imediatamente e saltou e andou. Perceba que, de acordo com o versículo 9, antes que Paulo ordenasse ao homem para se levantar sobre seus pés, ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Ainda que Paulo exercesse os dons de cura e de milagres, ele reconhecia que tais dons eram insuficientes por si sós, sem a fé por parte da pessoa que precisava de cura para produzir o resultado desejado. Quando Cristo curou a mulher de Marcos, capítulo 5, versículo 25, ele não disse, filha, o meu dom te curou, mas sim, abre aspas, tua fé te curou, fecha aspas. Para os cegos, ele não disse, conforme o meu dom, mas sim, abre aspas, faça-se-vos conforme a vossa fé, fecha aspas. Ao aleijado, Paulo não disse, tudo bem, meu camarada, pegue um cartão e entre na fila de cura, eu tenho o dom da cura. Pelo contrário, Paulo examinou a situação primeiro e discerniu que o homem tinha fé para ser curado. Que maravilhoso privilégio hoje a condição de se poder ir a reuniões onde homens ungidos de Deus estão trazendo libertação em um nome de Jesus. Mas só isso não é o suficiente. Se o próprio Cristo hoje fosse conduzir as reuniões e impor as mãos sobre os doentes, ele, sem dúvida, diria a eles, como nos dias antigos, abre aspas, tua fé te curou, fecha aspas. Muitos confessam que não têm muita fé e perguntam se não é possível para eles serem curados através da fé de alguma outra pessoa. Muitos têm me perguntado, eu não tenho fé nenhuma, mas eu não poderia ser curado através de sua fé? A Bíblia declara que, abre aspas, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas a garantia de Deus é para aqueles que têm eles mesmos fé. Se uma pessoa recebeu uma cura sem ela mesma ter tido fé, seria certamente uma exceção e não a regra estabelecida na palavra de Deus. Você pode ser curado através da fé de outra pessoa, mas como você conservaria essa cura? A fé é necessária não somente para receber a cura, mas também para conservá-la, pois Satanás não é facilmente derrotado. Quase sem exceção, quando uma pessoa é curada, ela imediatamente é atacada por Satanás numa tentativa de roubar dela a graça que Deus lhe deu. Assim, pode ser facilmente visto que, se sua cura dependesse da fé de outra pessoa, Satanás teria apenas que esperar que a outra pessoa não estivesse presente para encontrar você completamente indefeso e tomar a cura de você. Esta é a razão por que muitos hoje estão sofrendo de doenças das quais uma vez foram curados. Não fique desanimado se a sua fé é pequena. O capítulo seguinte foi escrito tendo você em mente. Ele edificará a sua fé se você seguir suas instruções. Leia-o com devoção e obediência e perceba que, conforme você faz isso, sua fé brilhará mais e mais.